Hoje vamos conhecer uma artista plástica que descobriu a arte ainda adolescente. Nilceia se encantou com a pintura e fez cursos para aprender algumas técnicas que resultaram em diversos quadros e exposições ao longo da vida. Na época, naquela época a gente pintava, era óleo sobre tela, mas a tinta era muito forte, mas era o que a gente tinha na época. Então a gente pintava muito casario, aquelas casas de Tiradentes, Ouro Preto, a gente pintava muito paisagens, como todo mundo que começa, geralmente por coisas mais simples. Ela parou de pintar por 10 anos, período em que cursou medicina, pois o curso exigia dedicação total. Se tornou cardiologista e, paralelo à profissão, recomeçou a pintar. E esse foi o primeiro quadro, A Orquestra dos Seis Irmãos. Esse quadro ele tem um estilo que a gente chama de figurativo abstrato, onde você não tem formas muito definidas, porque é uma forma mais abstrata, mas você consegue entender que se trata de uma orquestra, onde tem 6 elementos nessa orquestra. E o mais interessante é que eu fiz esse quadro pensando na minha família. São meus 6 irmãos, inclusive eu. E o interessante desse quadro é que os meus irmãos chegam aqui e tentam se descobrir quem é quem. Então eles chegam e falam, eu sou essa por causa disso e por causa disso, eu sou aquela por causa disso e por causa disso. Mas eu disse para eles que eu só vou revelar quem é quem após a minha morte. Quando eu pintei cada um deles, eu sabia o porquê e o que cada um representava na minha vida. Esse foi então o primeiro de muitos que viriam pela frente. Após esse quadro, eu fiquei muito empolgada, eu conheci o Marcelino Ribeiro, professor, e voltei inclusive a fazer aulas com o Marcelino. Estive com o Marcelino até então o ano de 1995, até a sua morte. Eu fiz uma exposição com o Marcelino sobre igrejas por onde andei, que foi uma exposição onde eu viajei pelo mundo inteiro fotografando igrejas, e quando eu chegava aqui em Valadares eu pintava o quadro da igreja, Então foram 50 telas, essas telas foi a primeira exposição que eu fiz individual. Essas telas foram doadas, foram feita uma doação para uma instituição de caridade lá na ilha que trabalhava com pacientes de câncer. E eu me propus naquela época da minha vida, como a instituição ficou extremamente agradecida, porque ajudou bastante, eu me propus que daquele dia em diante eu jamais venderia um quadro. A segunda exposição aconteceu na Academia Valadarense de Letras. Quando o Vinícius de Moraes completou o centenário, eu fiz uma segunda exposição com as mulheres de Vinícius. Essa exposição eu fiz junto com o Marcelino. E nós fizemos uma exposição abstrata só com as mulheres de Vinícius de Moraes. Então ali eu fiz uma homenagem a várias mulheres de Governador Valadares. Não demorou para que a terceira exposição acontecesse na Galeria Nelson Mandela, chamada de Espelho, Espelho Meu. Era uma exposição só de rosto. Infelizmente, 2 coisas aconteceram na minha vida nessa época. O meu marido faleceu subitamente de um aneurisma aos 52 anos, na época eu tinha 49, e o Marcelino, que era meu professor, faleceu 3 meses depois. Então foi uma tragédia pessoal, eu estava no meio da exposição, produzindo os quadros para expor. Eu achei até que eu não fosse dar conta de terminar a exposição. Eu pintei 50 telas de rosto de pessoas que fizeram parte dessa história minha de vida. Essa exposição eu fiz em homenagem ao meu marido, que havia falecido, e ao Marcelino Ribeiro. E essa exposição foi muito engraçada porque eu fiz uma performance. A gente tinha um espelho muito grande e eu vesti de bruxa. E realmente ninguém me reconheceu. Eu recebi todos os convidados, eu dava uma maçã vermelha que tinha. E é muito interessante que cada pessoa me passava uma impressão de tonalidade. Então você tinha fotos em laranja, você tinha fotos em lilás, você tinha fotos em tons de sépia. Esse autorretrato de Nilceia também esteve na exposição e estampou a capa do livro chamado 50 Tons e Literatura. São crônicas escritas pelos acadêmicos da Academia Valadarense de Letras. E eles falam sobre as telas que eu já pintei e a capa do livro é exatamente esse quadro. O nome do livro foi escolhido pelo irmão de Nilceia, junto a Sinira, membra da Academia. Eu estava completando 50 anos, eles pegaram 50 quadros e fizeram 50 crônicas e poesias baseadas nos quadros que eu havia pintado.
Então, quando eu pintei esse quadro, eu estava numa fase muito difícil da minha vida, né? E brinquei com o pessoal que, claro que eu caprichei mais no meu, o pessoal brincava durante a exposição, falava, o seu é o mais bonito. Eu falei, gente, claro que eu tenho que caprichar mais no meu, eu sou boba. Você, quando é um artista, você tem o domínio do pincel. É você que faz, então você pode tirar, não tem ruga nos olhos, você faz uma boca mais bonita, você melhora o cabelo, você pode melhorar o que você quiser, o dono do pincel é você. Mas eu falo também que é uma sensação difícil, porque quando a gente está fazendo isso, a vontade que dá é de você melhorar também o que está lá dentro. Mas você não consegue pegar o pincel e atravessar a tela sem rasgar. Então é muito fácil você melhorar a aparência, mas melhorar o que você tem dentro do seu íntimo, do seu ser, é muito mais difícil, né? E eu acho que a pintura, ela te proporciona isso, a ser um ser humano cada vez melhor. Paralelo a tudo isso, Nilceia pintava a aquarela. Então eu estava fazendo aula já com a artista Maria Portes, filha da Edileila Portes, né, que é artista conhecida e famosa aqui em Valadares. E a Maria, ela tem mestrado em artes plásticas na UFMG e dá aula em Belo Horizonte, mas ela estava dando aula em Valadares. Eu comecei a fazer então um curso de aquarela. Novamente eu vim com aquela ideia de flores por onde andei. Eu havia feito igrejas por onde andei, então eu resolvi fazer o flores por onde andei. Então durante as minhas viagens, eu sempre que via um jardim, eu fotografava então as flores que eu achava interessante. Essa flor eu fotografei na Austrália. Essa flor também é da Austrália, mas de uma outra parte da Austrália. Essas flores são da Tailândia. Eu fotografava as flores que eu ia vendo pelo caminho, para poder então depois fazer uma exposição de aquarela. Aquarelando foi o nome dado à exposição. São impressões em preto e branco, com detalhes na pintura em aquarela. Uma técnica que a gente chama aquarela sobre foto. O papel é um papel de aquarela, você revela a fotografia no papel de aquarela e você vem pintando detalhes. Também foram telas que foram vendidas, mas doadas para o Instituto Nosso Lar, que é uma entidade carente aqui de Governador Valadares. Como todo artista, ela tem esse cantinho onde cria suas pinturas. Essa tela, inclusive, é de... Agora na epidemia, né, gente, com essa coisa da epidemia, nós ficamos muito isolados. Então uma vizinha e grande amiga minha perguntou se eu daria aulas. Eu falei, aula? Eu nunca dei aula, nem nunca me considerei professora de pintura. Mas ela veio aqui para casa e eu comecei a ensinar. Esse é um quadro que essa minha aluna começou a fazer. É um acrílico sobre tela. E a minha aluna está precisando voltar, a doutora Eusana Milbrates, para poder acabar a sua tela, né? Dessa caixa vão saindo diversas pinturas de aquarela com nanquim. Essa é da Catedral de Santo Antônio. Essa técnica a gente chama de uma técnica naive, onde parece um desenho de criança, mas é uma técnica muito utilizada pelos artistas. Esse também é uma técnica onde isso é lápis de cor. A gente usa lápis de cor profissional para poder fazer esse tipo de trabalho. Aqui nós temos outro trabalho de aquarela com nanquim. Aqui aquarela pura também. Aqui nós temos... Isso é uma imagem da Noruega, que é uma foto que eu mesmo tirei e depois pintei. E aqui é uma série de Veneza. Isso também é aquarela com nanquim. Esse é só aquarela. Também os canais de Veneza. Esse eu fiz uma dupla. Eu gosto de muitas cores. Geralmente as minhas obras, elas são muito cheias de cores, cores vivas, cores vibrantes. Pela roupa já dá pra ver que eu gosto de muita cor, né? E a pintura foi isso, ela me ajudou a sair do fundo do poço, né? Quando eu tive um trauma importante, que eu perdi pessoas queridas muito perto uma da outra. Eu falei também que meu pai faleceu também 1 ano logo após isso. Então perdi 3 pessoas muito queridas num espaço muito curto. E foi na pintura que eu me reergui, que eu entendi que a vida é essa mesmo, e a vida tem que ser colorida, e a vida ela tem a cor que você coloca nela. Isso que é importante. Se você quiser ser uma pessoa alegre, coloque cores alegres como essa e você vai ser uma pessoa alegre.